Boa noite. A paz de Jesus. Então, meu nome é Cristiane. Podem me chamar de Cris. É muita alegria estar aqui para partilhar a palavra do Senhor. Faço parte de uma comunidade que se chama Comunidade Católica Senhor Jesus, Naiote, lá em Goiás. E faço e farei parte do grupo de oração, parte dessa família, grupo de oração Pequena Semente. Amém? Sou casada, peço licença aos homens, desculpa às mulheres, mas eu sou casada com o mais bonito do mundo. Gladney Clayton, mais conhecido como Ney. E é uma alegria muito grande nessa noite estar aqui para partilhar da palavra do Senhor com vocês. O tema que nos foi colocado nessa noite é tudo graça. Nós estarmos aqui nessa noite é pela graça do Senhor. Esse grupo de oração é por graça de Deus. É tudo graça. E nós vamos pegar a nossa palavra em Efésios 2. Efésios 2. Não dá para falar a página porque minha Bíblia é diferente. Não que eu esteja ficando velha, mas peguei uma com letras maiores. Amém? Amém ou misericórdia? Amém? Espera aí, tem misericórdia ali. Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler de 1 ao 8. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos lá, nós vamos ler do 1 ao 8, a salvação pela graça de Cristo. Achou? Ô glória! Versículo 1. E vós, outros estavas mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne, da concupiscência, éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo,
é por graça que foste salvo. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo, porque é gratuitamente que fostes salvos, mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Palavras do Senhor. Essa carta de São Paulo aos Efésios, ela é de grande valia para a nossa vida, de grande grandeza, de grande riqueza. Porque aqui vem nos dizer que quando nós estávamos mortos para os nossos pecados, qual o salário do pecado? A morte. O salário do pecado sempre foi a morte. Se nós olharmos lá no Antigo Testamento e vir caminhando, vamos perceber isso, que sempre foi a morte o salário do pecado. E se nós olharmos para a nossa história de vida, cada um olhar, eu mesmo olho para mim e posso olhar que há uns tempos atrás também vivi nessa morte, não morte de corpo, mas morte de alma, nessa morte espiritual, quando alimentava a minha carne, quando atendia os desejos carnais, quando fazia valer todas as concupiscências que meu corpo gritava. Assim o Senhor vem nos dizer que quando todos nós estávamos ainda mortos pelo pecado, Ele vem nos dar a vida por Cristo Jesus. Tal amor, tal misericórdia de Deus, tão grande por nós, tão grande, que Ele vem abrir o céu para nós. Mas olha como o Senhor abre o céu para nós. Deus abre o céu para nós dando Jesus Cristo para morrer no madeiro, para morrer numa cruz. Nós fomos comprados a preço de sangue. O sangue do Filho único de Deus é derramado então para que os céus sejam abertos para nós, para que nós não ficássemos mais na morte, mas agora, derrotados assim o pecado, nós pudéssemos ter vida, ter herança eterna. Qual é a nossa herança eterna? O céu. Qual é a nossa herança eterna? O céu. Jesus veio para nos abrir o céu. Aqui nessa palavra vem dizer que nós vamos estar assentados. Ressuscitou e nos fez assentar nos céus. Gente, que grandeza é essa? Que Deus é esse que olha para um povo pecador, um povo que se entrega às vontades carnais, e mesmo o povo nessa vida mundanos, Ele dá o seu Filho para morrer, para que agora o pecado não nos vença mais, para que o pecado não nos derrote mais. Nós não podemos mais dizer que somos derrotados pelo pecado. A palavra de Deus vem dizer que na cruz o Senhor Jesus carregou todas as nossas dores e todos os nossos pecados, para que o pecado não nos derrotasse. Nós temos a graça de vencer o pecado não por nós, mas por Jesus Cristo nosso Senhor. Todos nós que estamos aqui nessa noite no grupo de oração e aqueles que estão lá
fora, aqueles que estão roubando, aqueles que agora estão cometendo pecado, eles também obtiveram a graça de vencer o pecado por Cristo Jesus. É uma enganação do mal quando vem colocar na nossa mente ou no nosso coração que o pecado nos derrota, que o pecado nos coloca lá no chão. Isso é uma enganação do maligno, porque ele não quer que nós pegamos a vitória que já foi dada por Cristo. Cristo já morreu por mim e por você. Quando ele vier, se nós estivermos aqui, ele vai vir para vir em glória, para nos buscar. Ou nós iremos a ele, porque agora, por dado por Deus, nós voltamos a ser pertenças de Deus e não mais pertença da morte, não mais pertença do mal, não mais aprisionados, porque a morte até então era uma prisão e Jesus Cristo veio para nos libertar dessa prisão. E agora voltamos então a ser pertença de Deus. Pertença, somos de Deus, viemos de Deus e é para Deus que nós vamos voltar. Por isso é muito perigoso nós ficarmos neste mundo simplesmente sendo mundanos. Nós temos que tomar muito cuidado para não enraizar aqui na terra. Foi segunda-feira agora, não, segunda-feira retrasada, segunda-feira agora foi ontem. Segunda-feira retrasada, nós fomos à missa, não sei se foi segunda ou domingo, nós fomos à missa lá no Rincão da Canção Nova e tinha um homem lá fazendo 101 anos. Foi o homem mais velho que eu já vi, eu achei uma graça ver aquele homem, 101 anos, ele estava fazendo aniversário e estava ali na missa comemorando o aniversário dele. Mas foi o máximo que eu vi. Se eu perguntar a vocês, eu tenho certeza que vocês vão, pode ser que alguém chegue a 120, no máximo 130 anos. Mas um dia todos nós vamos partir daqui, não por maldição, mas por graça de Deus, porque nós não somos pertença desse mundo. Jesus veio para nos dar o céu, para nos assentarmos no céu. É lá a nossa casa. É lá, nós temos, claro, uma casa para nós morarmos, para acolhermos a nossa família, um lar que Deus permite ter aqui na terra, mas não é ainda a nossa permanência. A nossa permanência é o céu. Nós temos que deixar isso entrar na nossa mente e no nosso coração, porque senão nós vamos nos tornando pessoas simplesmente mundanas, apegadas a esse mundo, apegadas às coisas materiais, apegadas tanto às coisas daqui da terra, que esquece do nosso Salvador, esquece que nós temos um lugar, e aí vamos ficando aprisionados aqui e vamos deixando a graça passar. Todas as nossas dores, todas as nossas lutas, ela tem um propósito aqui na terra. Eu vou fazer uma pergunta. Todo mundo aqui acredita que a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade? Sim ou não? Tem alguém aqui que não acredita que Deus tem o melhor para nós? Não? Todos acreditam, certo? Então, porque nós não nos abandonamos em Deus, na graça de deixar Ele conduzir a nossa vida. Porque quando acontece algo na nossa vida, nós murmuramos, nós reclamamos e nós, por não compreender, porque não compreender é uma coisa à parte, nós não precisamos compreender as coisas de Deus. É querer muito compreender tudo que vem do onipotente, do Altíssimo. Nós não precisamos compreender, nós precisamos simplesmente aceitar e deixar que Ele cuide da nossa história conforme é da vontade dEle, e deixar que Ele venha conduzir a nossa vida conforme Ele acha que é melhor. E se for melhor para nós,
passar por muitas tribulações, porque assim, cada vez mais, pelas lutas, pelas dores, pelas tribulações, nós estamos aproximando dele, e assim, tomando posse daquilo que é meu e daquilo que é seu, que é herança eterna, que isso venha na nossa vida, que nós possamos olhar em tudo na nossa história e ver que é graça divina, que é graça de Deus, mesmo que a compreensão foge dos nossos pensamentos, foge do nosso entender humano. Um dia, quando estivermos diante de Deus, nós vamos olhar para a nossa história e vamos ver que tudo faz sentido, mas até lá, nós simplesmente devemos aceitar e perceber que tudo é graça de Deus. Nada vem em vão em nossa vida, nada passa em vão em nossa vida. Tudo é graça. Quando meu pai morreu, eu tinha 20 anos de idade e eu me revoltei com Deus, porque eu não era casada, eu não tinha os meus filhos, e a minha lamentação terrena, a minha raiz terrena era tamanha que eu só conseguia olhar para mim mesma. O meu egoísmo não conseguia ver as graças divinas, não conseguia ver que ele foi naquela hora porque era o tempo da salvação dele. O meu egoísmo não permitia enxergar a mão soberana de Deus sobre a morte do meu pai, e aí eu me revoltei, eu blasfemei, eu só conseguia lançar maldição contra a minha própria vida. Eu disse que jamais eu iria ser feliz. Por mais que coisas boas acontecessem em minha vida, jamais eu alcançaria a felicidade. E ali eu me joguei uma maldição em mim mesma, por revolta. Fiquei revoltada com Deus, briguei com Deus, porque no dia que o meu pai morreu eu não vi mesmo morando na mesma casa. O meu pai levantou cedo para trabalhar e naquela época eu saía para trabalhar 10 horas da manhã. O meu pai veio almoçar e eu estava trabalhando, eu não vi, foi quando ele morreu. E aí eu me revoltei, me fechei, murmurei, falava mal, achava que Deus era muito distante de mim, enxerguei um Deus maldoso, um Deus carrasco. Mas com a graça de Deus, diante das minhas misérias e diante do meu pecado, o Senhor me resgatou e me mostrou. Em um dia, em uma oração, eu nem estava mais pensando lá nas minhas revoltas, eu estava lá naquele dia teve um encontro e me chamaram para ir, eu fui. O encontro chamava Repouso no Espírito, e eu confesso que eu fui de curiosidade, que eu estava curiosa para saber o que ia acontecer lá. Que repouso no Espírito, né? O povo falou assim, ó, não tem pregação, é um encontro repouso no Espírito. E por curiosidade carnal que eu era, eu fui lá, só para testar Deus. Fui lá, vou ver o que é esse trem lá, e fui. E num momento de oração, e realmente não tinha pregação, e num momento de oração, alguém chegou em mim, e a minha revolta, poucos conheciam, só aqueles que estavam dentro da minha casa que sabia. Uma pessoa que nunca tinha me visto, eu vi lá no encontro, chegou em mim e falou assim, ó, Deus me mandou pedir perdão por ter levado seu pai. Aí a minha pequenez caiu no chão. Quem eu achava que eu era para Deus vir me pedir perdão? Que arrogância, que soberba eu estava para Deus precisar vir me pedir perdão. A minha máscara caiu ali. Eu fiquei com muita vergonha por Deus usar uma pessoa que eu nunca vi para me pedir perdão. Tal é a graça e tal é a misericórdia diante de Deus. Deus, nas nossas pequenezes, diante das nossas misérias, Ele vem fazer grandezas no nosso meio.
meio, e muitas vezes nós não enxergamos. E ali eu desmanchei diante de Deus. Ali eu desfiz aquela maldição que eu tinha lançado, porque ali naquela oração eu lembrei, Deus me levou naquela maldição. Eu era uma pessoa alegre, uma jovem alegre, e daí então eu me fechei, nada mais me alegrava, e eu não entendia muitas vezes as coisas, porque eu não sabia o que eu tinha feito comigo mesmo. E Deus me levou lá naquela oração a lembrar da maldição que eu tinha jogado em mim mesma. E aí sim, pela graça de Deus, foi graça Ele ter me levado naquele encontro. Até aquela curiosidade que eu tinha foi graça de Deus, e a gente vai entendendo então os projetos de Deus na nossa vida. E ali eu fui liberta, e ali eu não perdoei Deus, porque quando eu iria perdoar, ali eu pedi perdão para Deus, pedi perdão pela minha miséria, pela minha pequenez, por tudo que eu tinha feito. E aí eu comecei a entender mais, a buscar, a compreender mais essa misericórdia infinita do Senhor que vem na nossa vida. Aqui a palavra de Deus vem dizer, Ele demonstrou assim, no versículo 7, Ele demonstrou assim pelos séculos futuros, ou seja, Ele mostrou para os meus pais, Ele mostrou a mim, Ele mostra aos meus filhos, Ele vai mostrar aos meus netos, Ele vai mostrar a minha geração, pelos séculos futuros, a imensidão das riquezas de sua graça. Hoje eu olho para tantas graças, eu falo para o meu esposo, eu posso servir a Deus a minha vida inteira, que eu jamais conseguiria pagar todas as graças derramadas na nossa vida. Porque muitas graças eu passei despercebido, porque muitas graças nós não sabemos e até interrogamos, e Deus nos está dando livramentos de muitas coisas, e às vezes nós não percebemos. Eu não sei se foi aqui no grupo, eu sei que foi uma pregação, um áudio que eu escutei, não sei se foi o Evandro que passou, de uma pregadora que dizia que quando nós somos crianças, os pais ficam ali, né, quando temos 1 ano de idade, que já estamos andando, os pais ficam ali livrando os filhos de tantas coisas que ele não percebe, mas os pais estão vendo, livrando de cair, livrando de um choque, livrando muitas vezes até da morte, e muitas vezes a criança não percebe, mas Deus cuida, os pais que estão cuidando estão ali percebendo aquilo da criança. Assim é Deus conosco. Muitas vezes nós não estamos percebendo as graças que estão acontecendo, que tudo na nossa vida é graça, tudo na nossa vida é graça, tudo. Eu e meu esposo, vou mexer só um tiquinho, só um pouquinho. Eu e meu esposo, nós vivemos um tempo de conflitos na nossa casa. Um tempo de treva mesmo. Nós não conseguíamos nos entender, não entendia. E aí eu comecei a achar dentro de mim, quando ele falava assim, quando eu li aquele versículo, pega a sua cruz e siga-me, eu me imaginava pegar o meu esposo e carregar ele. Muitas vezes eu imaginei que ele era uma cruz na minha vida. Só que a cruz que eu imaginava era uma cruz pelo lado do mal, tipo assim, uma cruz pesada. Vamos dizer uma palavra mais forte, uma cruz de maldição. E eu olhava, e por causa desse tempo de conflitos nosso, dentro do nosso lar, eu achava que era uma cruz de maldição. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande que quando nós estamos em Cristo, Ele nos tira as vendas dos olhos. Porque quando estamos afastados de Cristo, tudo enxergamos com maus olhos. Temos uma má boca, falamos mal. Mas quando nós estamos em Cristo, por isso que a palavra de Deus fala, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Porque até os nossos olhos
se renovam. E quando eu me acheguei a Cristo, eu fui entender que o meu esposo não era a maldição. Ele realmente era uma cruz na minha vida, mas era uma cruz de bênção. E muitas vezes, quando eu pensei que era uma cruz de maldição, eu estava rejeitando a graça de Deus na minha vida, porque era uma bênção na minha vida. Tudo que eu passei foi bênção, porque eu vivi muito tempo na mornidão, não tinha decisão por Jesus Cristo, vivi em cima do muro. E se Ele não tivesse sido como foi, eu não tinha me achegado a Cristo, porque eu estava vivendo uma vida light. Era muito mais fácil nadar a favor da correnteza, que é só se jogar e aí a água mesmo leva. Mas hoje eu vejo quantas bênçãos Ele foi para me trazer a Cristo. Se hoje eu sou uma serva de Deus, foi pela bênção do meu esposo na minha vida. Não é uma cruz, a nossa cruz de cada dia não é maldição. Eu não sei qual é a cruz que você vive, mas a cruz que você vive é graça na sua vida. É graça de Deus, é para realmente alcançarmos a nossa herança eterna, é realmente para chegarmos ao céu. Nós não somos desse mundo, nós não somos aqui. Claro que nós temos que estar no mundo, mas jamais devemos ser mundanos. Temos que ter dentro do nosso interior, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que nós temos um lugar, e esse lugar é o céu, e é para chegarmos lá. Lá eu vou prestar contas da minha cruz de bênção, que é o meu esposo. E eu também fui cruz pesada para ele um tempo, mas hoje ele vê que eu sou uma bênção na vida dele, não é, meu bem? Hoje eu sou uma graça na vida dele. Eu também não fui fácil, não. Foram conflitos. Mas hoje nós podemos olhar que tudo que nós passamos nos fez a chegar a Deus. Foi por graça, porque eu sou boazinha, porque Ele é bonzinho, porque somos bons? Não. É por graça, é por misericórdia. Não é porque merecemos, não é por méritos, não é por minhas obras, não é por obras de ninguém. É por graça e amor a Deus, é por misericórdia, é amor infinito de Deus, olhando para mim e para você, olhando e lutando para nos resgatar. Deus tem planos de felicidade para nós desviamos desse plano. Deus replaneja na nossa vida, porque Ele quer nos dar essa graça. Nós desviamos novamente e Deus, com a sua infinita misericórdia, replaneja novamente na nossa vida. E assim Ele vai replanejando, porque é por graça. É por graça de Deus as nossas lutas, as nossas tribulações. É por graça de Deus. Para terminar, quando a minha mãe, ela teve câncer, foi uma luta muito grande, foi 7 anos. Eu achei que eu tinha que fazer ela viver, porque eu já não tinha o meu pai. Se eu pudesse pôr uma redoma em cima dela, eu colocaria. E aí veio a tribulação, veio o câncer uma vez, nós lutamos, vencemos por um período, mais uma vez ele volta, nós lutamos novamente, mais quimioterapias, e depois de um tempo, mais uma vez, pela terceira vez ele volta. E nessa terceira vez, ao me abandonar na vontade de Deus, o Senhor me mostrou que o câncer da minha mãe era graça. É difícil entender as coisas, como elas caminham, mas quando nós aceitamos é mais fácil. A minha mãe, ela era muito vaidosa, muito. E eu sempre fui largadona. E eu andava muito
muito, ando até hoje. Para mim, se eu precisar ir lá no shopping, se eu tiver tempo de arrumar, eu arrumo. Se eu não tiver tempo, eu vou de chinelo. Se tiver tempo, eu arrumo. Se eu não tiver, eu vou do meu jeito. Eu tenho que ir. Para mim, tanto faz. E eu sempre fui assim. A minha mãe quase morria. Ela olhava eu de chinela em Havaiana, indo pro banco, indo pro shopping. Ela falava assim: pelo amor de Deus, filha, tira essa chinela, calça pelo menos um sapato. E ela tinha essas coisinhas, esses detalhezinhos, esses apegos. Ela levantava de manhã e aí ela já ia e passava um batonzinho. Você não via minha mãe cedo sem um batom. Não via. Então ela tinha essas coisinhas, esses apegos, que se faltasse, não que isso seja pecado, mas se ele te faltar, tira sua paz, é aí que a gente tem que olhar. E tirava a paz dela. E aí eu fui percebendo quando a minha mãe teve que se abandonar totalmente nas mãos de Deus, sem batom, sem salto alto, vestir as roupas que eu vestia nela, e ela aceitar tudo aquilo sem reclamar. Eu olhava para ela e falava: é graça, é graça. É santificação. Minha mãe está santificando. E eu fui entendendo que aquela pessoa que levantava todo dia 5:30 da manhã e fazia caminhada e andava longe porque gostava de manter a forma, agora dependia da filha para levantar e levar ao banheiro. E não reclamava mais. É graça. É graça. Então, no dia, na madrugada que ela morreu, nós rezamos o texto da misericórdia. Todo dia, 3 horas da manhã, a gente rezava de joelho ao redor dela, porque ela já não deitava mais, ela dormia sentada. E aí, aquele dia, o Senhor levou nós a rezar 2 horas, porque a gente viu a aflição dela. E naquela hora eu chamei a minha irmã, que não aceitava. Eu falei para ela: Viviane, vamos entregar minha mãe para Deus. Eu sei que se ela vivesse era tudo que a gente mais queria. Mas vamos entregar ela para Deus. Vamos rezar agora esse texto entregando ela para Deus. E nós joelhamos, rezamos o texto da misericórdia ao redor dela 2 horas. Quando foi às 4 horas da manhã, eu levando ela para o hospital, ela faleceu do meu lado. Mas no velório da minha mãe, diferente lá do meu pai, que eu tinha blasfemado, que eu tinha falado asneiras, no velório da minha mãe, foi um velório de louvor, de louvar pelos 57 anos de vida dela, de cantar músicas e hinos, porque minha mãe alcançou o céu. Nós ainda estamos aqui lutando, mas ela alcançou. É graça. Por mais que doeu, mas chegou. A purificação, chegou ela, perto do Senhor. Por isso as nossas lutas, as nossas tribulações é graça. O espinho na nossa carne é graça. Como diz São Paulo, tudo que nós passamos, nós temos que olhar que é o amor de Deus, a misericórdia dele sendo derramada. Não porque merecemos, mas porque ele quer nos agraciar. Porque ele é um Pai misericordioso. Porque ele é um Pai bondoso. Eu convido você a abaixar a sua cabeça. E olhando agora para a sua história, percebe as graças do Senhor. Se a sua vida estava sendo de murmuração, se as dores
E as lutas estão muitas. Por mais que a cruz esteja pesada, lembre-se que são cruz de bênção. Lembre-se que são cruz não de maldição, mas de bênção do Senhor. Vai colocando tudo agora diante daquele que abriu o céu para nós, Jesus Cristo nosso Senhor. Coloque os seus, coloque a sua família, coloque o seu trabalho, coloque todas as suas lutas, coloque os seus projetos, os anseios do seu coração, coloque os filhos, tudo diante do Senhor, porque é tudo graça. É tudo graça vindo do nosso Deus misericordioso. É tudo graça derramada pelo sangue de Jesus na cruz. É tudo graça. Insistes em me amar, mesmo quando me revelo todo pecador. Nada quero de ti, me chamas junto a ti, me olhas com ternura, com tanto amor. É tudo graça. É tudo graça, graça, é tudo graça, é tudo graça, tudo graça. Insistes em me amar, mesmo nos momentos em que nada tem oferecer, nada tem oferecer. Tua mão me acolhe, com tua mão me acolhe em teu peito, e volta a viver, e volta a viver. É tudo graça. É tudo graça, tudo graça, é tudo graça, é tudo graça, tudo graça. Coloque suas lágrimas diante do Senhor. Coloque as dores do seu coração diante de Jesus. Coloque o seu esposo. Coloque os seus filhos, porque é tudo graça. É tudo graça derramada no nosso meio. É tudo graça de santificação. É tudo graça divina. É misericórdia do Senhor derramada no nosso meio. As nossas dificuldades. É tudo graça. Coloque diante daquele que tudo pode. Daquele que vem com a intervenção, assim como ele veio com a intervenção de nos dar ao céu, quando ainda estávamos mortos por pecado. O Deus veio com a intervenção divina, a intervenção maior chamada Jesus Cristo, e nos faz assentar no céu. É tudo graça. Coloque as aflições, as angústias, a depressão. O Senhor passa essa palavra de ciência. A depressão. Coloque agora diante do Senhor, daquele que tudo pode, daquele que derrama as graças do Senhor, dos céus na nossa vida, porque é tudo graça.